Daniel 12. E o versículo 13. Confesso aos irmãos que eu estou um pouco nervosa, as pernas estão tremendo, viu, irmã Elaine? O coração está meio disparado, mas eu tenho certeza que Deus ainda tem muito para falar nesta noite. Então, que você possa abrir seu coração, porque de mim eu não tenho nada para oferecer, mas o Espírito Santo quer falar com você nesta noite. Que seu coração possa estar aberto para receber a palavra do Senhor. Amém? Todos encontraram Daniel, capítulo 12, e o versículo 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, o livro de Daniel, a gente pode dividir ele em duas partes. Do primeiro capítulo ao capítulo 6, vai contar a história de Daniel e seus companheiros que foram levados cativos para a Babilônia e vai contar toda a trajetória deles. Do capítulo 7 ao capítulo 12, Daniel vai registrar visões escatológicas, visões de coisas que ainda iriam acontecer. Vai falar também dos últimos dias e da vinda do Senhor Jesus Cristo. O versículo que nós lemos, que é o versículo 13, é uma visão escatológica de coisas que vão acontecer. Na verdade, eu não vou entrar nessa parte, mas aqui é isso que o Senhor Deus está mostrando para Daniel, que aconteceria várias coisas, visões escatológicas. Porém, nós vamos enfatizar nesse versículo, tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Então, Deus estava dizendo para Daniel, Daniel, você permanece firme aí, e muita coisa vai acontecer nessa terra, mas você vai até o fim. Não desiste não, Daniel. Vai acontecer várias coisas, mas tu, porém, vai até o fim. E nessa noite o Senhor está dizendo isso para nós também. Tu, porém, vai até o fim. Independente do que aconteça, tu vai até o fim. E eu estava estudando essa palavra, o Senhor falava no meu coração aqui. Por exemplo, você entra numa corrida. O intuito de você entrar numa corrida é você cruzar o ponto de chegada. É você chegar até o fim. Por algum motivo pode acontecer algo no meio da corrida e você parar. Mas o intuito quando você entra em uma corrida é chegar até o fim. Outro exemplo, você começa uma faculdade e você tem o propósito de terminar a faculdade. Eu não conheço ninguém que comece uma faculdade falando assim, vou fazer 1 ano e 2 anos e vou parar. Não, pode acontecer algo no meio do caminho que a pessoa teve que parar. Você se casa para você permanecer com a pessoa até o fim. Ou pelo menos deveria ser assim. Eu me casei com meu esposo para ir até o fim. Independente do que aconteça, eu estou disposta a ir até o fim. Lógico que pode acontecer algo no meio do caminho e acontecer uma separação. Mas, esses 3 exemplos, você entra, você vai até o fim. Pelo menos é o seu propósito. E na nossa vida espiritual não é diferente. Nós temos um alvo, nós temos um lugar, nós temos um alvo para conquistar. Só que para conquistar esse alvo, nós devemos ir até o fim. Eu sei que durante o percurso, eu sei que durante a caminhada, acontecem várias coisas que querem nos tirar. Querem tirar a nossa visão do nosso alvo, mas Deus está dizendo, tu, porém, vai até o fim. Isso aqui é uma palavra de Deus. Eu sei que às vezes, irmão, é difícil. Eu sei que às vezes dá vontade de parar. Eu sei que às vezes dá vontade de largar tudo e parar, estagnar, estacionar e largar tudo. Só que Deus está dizendo nessa noite, tu, porém, vai até o fim. Olha aqui o que diz lá em Hebreus 10, 38 e 39. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, serão destruídos. Mas os que creem são salvos. Então não é hora de você retroceder. Quem retrocede, Deus não tem prazer. A nossa vida espiritual, nós devemos progredir todos os dias. Nós não podemos retroceder. Nós não podemos voltar para trás. A nossa vida espiritual é uma escada e a cada dia você precisa pisar um degrau. Então, nesta noite, irmãos, eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei o que você veio pensando. Como que você chegou neste lugar. Se o seu pensamento era vir aqui pela última vez e nunca mais voltar, o Senhor está dizendo que Ele não tem prazer naquele que retrocede. Então, nessa noite, irmãos, que nós possamos progredir dia após dia, ainda que seja aos pouquinhos, ainda que seja um degrau a cada dia, na vida espiritual nós precisamos progredir. Não podemos parar, não podemos retroceder. Aleluia, Jesus.
E é engraçado que às vezes, na correria do dia, os dias são tão corridos, irmãos, eu não sei vocês, mas tem dia que eu vou deitar para me dormir, eu falo assim, nosso dia precisava ter mais 24 horas para dar tempo de fazer tudo que eu precisava fazer. A correria é muito grande, as coisas estão muito corridas, os dias estão difíceis, tem dias que estão pesados. É uma correria, é o trabalho, é a família, é a casa, é as coisas da obra do Senhor. Então há dias que são corridos. Só que o que me preocupa é que nesses dias, por serem tão corridos, às vezes nós esquecemos para onde nós estamos indo, irmã Elaine. Isso não pode acontecer conosco. Nós não podemos esquecer um só dia para onde nós estamos indo. Nós não podemos esquecer que tem um lugar preparado para nós podermos chegar. Nós não podemos nos esquecer que este lugar, nós vamos viver toda a eternidade. Aleluia. O dia a dia não pode fazer você esquecer para o lugar que você está indo. Independente de como esteja sendo, você não pode se esquecer para onde você vai. Aleluia. E para você não se esquecer, eu quero te lembrar, quero te dar apenas uma parte de como que é este lugar. Olha o que diz lá em Apocalipse 21. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, com vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol e nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. O Cordeiro é a sua candeia. Aleluia. Se lembrou do lugar para onde você está indo? Irmãos, a Bíblia vai dizer que a nova cidade, lá não precisa nem do sol, não precisa da lua, porque o próprio Senhor ilumina a cidade. Aleluia. Irmãos, nós não podemos esquecer disso. É para onde nós estamos indo, é para onde nós estamos caminhando, é para lá que nós estamos indo. Esse é o nosso alvo é o céu, o nosso alvo é Jesus. Não deixe que nada te faça parar. Aleluia. Glória a Jesus. João viu a cidade santa, o Senhor mostrou para ele. Só que por mais que João dê detalhes maravilhosos de como que é este lugar, o nosso coração humano não consegue imaginar. Nosso coração, a nossa mente humana, limitada, ela não consegue imaginar. Aí lá vai dizer assim em 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum viu, mente nenhuma imaginou o que está preparado para aqueles que o amam. Por mais que eu te diga, e por mais que os irmãos estejam cansados de ouvir, que o céu é maravilhoso, que não existe outro lugar, que lá é de ouro, a sua são de ouro, o muro é de jaspe, o nosso coração não consegue imaginar, irmãos. Só que o que tem preparado é muito maior do que nós conseguimos imaginar. Imagina você poder chegar no céu e encontrar com Jesus, aleluia. Contemplar a face do Mestre amado, aleluia. Isso não tem preço, irmãos. Por isso que nós não podemos nos esquecer. Ainda que esteja difícil. Ainda que os problemas, as aflições dessa vida estejam nos atacando todos os dias. As dores dessa vida. Nós temos um alvo. E nós nos propomos a caminhar neste caminho. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E é só por meio dele que nós vamos alcançar este céu maravilhoso que está preparado. Aleluia. Só por meio dele, meus irmãos. Não se esqueça nenhum dia. Coloque em seu coração todos os dias que você acordar, você pisar, levantar da sua cama, pisar no chão e falar assim, eu não vou esquecer, eu vou viver o dia de hoje como se hoje eu estivesse partindo para o céu. Não se esqueça para onde você está indo, porque lá é maravilhoso, irmãos. Lá, aleluia, Jesus. Só que, irmãos, para a gente poder ir até o fim, nossa irmã Elaine, existem algumas coisas que nós, como cristãos, nós devemos cumprir. E eu estudava essa palavra, o Senhor colocar no meu coração aqui. Apenas 3 coisas eu quero frisar nessa noite com os irmãos. Primeira coisa, não se contamine. Tenha a sua própria identidade. Olha o que diz lá no capítulo 1, no versículo 8 de Daniel. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Daniel propôs em seu coração não se contaminar. Eu achei engraçado porque a Bíblia não vai dizer que ninguém ficou falando para Daniel, ó Daniel, você vai para a Babilônia cativo, mas não vai se contaminar. Ninguém precisou ficar lembrando Daniel, ele não podia se contaminar. A Bíblia diz que Daniel propôs em seu coração não se contaminar. Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Mudaram Daniel de cidade. Mudaram o nome de Daniel. Passou a Beltesazar. Mudaram tudo. Mudou a cidade, mudou o lugar, mudou o nome de Daniel.
mas não mudou o caráter de Daniel. Ele tem a sua identidade formada. Ele é adorador, independente de onde ele esteja, dentro de Jerusalém ou lá na Babilônia, ele permaneceu fiel a Deus. Independente de onde você estiver, se é dentro da igreja ou fora da igreja, você precisa ser fiel a Deus. Aleluia. Isso é uma característica que nos faz chegar até o céu. Proponha em seu coração não se contaminar. Eu sei que os dias de hoje são difíceis. E tem amizades, às vezes, irmãos, que querem nos levar para o mau caminho. E eu não estou falando que você não pode ser amigo. Eu estou falando que você não pode se contaminar. Daniel propôs em seu coração, pastor, não se contaminar. Ele estava dentro da Babilônia, mas em momento nenhum ele se contaminou. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então aqui no mundo, nós não podemos nos contaminar com as iguarias, com os prazeres que o mundo nos oferece. É fácil? Não é fácil. Às vezes os pratos são de encher os olhos. E chega para você numa bandeja maravilhosa. E você acha bonito. E você quer aceitar, porque o prato é bonito. Os olhos veem, a carne deseja. Só que eu quero te dizer nesta noite, seja como Daniel, proponha não se contaminar. Porque essas alegrias aqui são passageiras. E a nossa alegria lá no céu é para a vida toda. É eterna. As alegrias aqui não se comparam com o que o Senhor tem preparado. Não se contamine com os manjares que o mundo tem te oferecido. Aleluia. Faça a diferença. Deixa o Espírito Santo brilhar em você. Deixa o Espírito Santo, nem que seja taxado como louco, como quadrado. Essa mulher é boba, essa mulher não sabe o que fala. Aqui nós somos taxados como loucos, mas eu prefiro ser louco aqui e viver a vida eterna com Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus, não se contamine. Não se contamine, meus irmãos. Tenha a sua identidade estabelecida. Quem você é? Você sabe quem você é? Você tem a sua identidade de adorador, a sua identidade de servo fiel. Aleluia, Jesus. Não se contamine. Nós não podemos nos contaminar, porque nós temos um alvo, nós temos um lugar para chegar. Aleluia. Outra coisa que o Senhor falava em meu coração, que para a gente poder ir até o fim, assim como ele disse com Daniel, é buscar ter intimidade com Deus. Intimidade. Você sabe que às vezes é possível você viver uma vida toda com a pessoa, almoçar com a pessoa, dormir com a pessoa, e às vezes não ser íntimo. Você conhece a pessoa e às vezes você não é íntimo. Nós precisamos ter intimidade com Deus. E aqui na Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel era uma pessoa íntima de Deus. Eu tenho certeza que Daniel ouvia a voz de Deus. E mais certeza ainda que Deus ouvia a voz de Daniel. Nós precisamos ser íntimos de Deus. Nós não podemos viver de costume. Eu costumei ir na igreja, eu costumei a cantar, eu costumei a pregar. Não. Costume é diferente de intimidade. Eu vou na igreja porque eu sou íntimo de Deus. Eu vou porque eu adoro a Deus. Eu adoro, eu louvo porque Ele merece. Eu prego porque Ele merece. Porque todas as coisas são para Deus. Tudo, toda honra, toda glória é para Deus. Não podemos viver de costumes. Nós devemos ser íntimos. Você não pode orar só porque você costuma orar. Ore porque você é íntimo de Deus. Porque você quer conhecer a Deus todos os dias. E quanto mais você fala com Deus, mais você conhece a Deus. Aleluia, Jesus. Daniel orava 3 vezes no dia. Lá em Tiago 4:8 diz: aproximem de Deus e Ele aproximará de vocês. Então nós devemos nos aproximar a Deus. Não é Deus que tem que ficar te buscando toda vez. Não, nós devemos nos aproximar de Deus. Outra coisa que o Senhor colocou em meu coração, para a gente poder chegar até o fim, para a gente poder ir até o fim, é a confiança em Deus. Você quer ir até o fim? Quer ir até o fim? Confie em Deus. Tenha confiança em Deus. Você deseja ir até o fim? Confie no Senhor nosso Deus. A Bíblia vai dizer, ainda lá no capítulo de Daniel, que o rei Nabucodonosor agora constrói uma estátua de ouro, uma imensa estátua, e convoca todos do reino, prefeitos, conselheiros, presidentes, todas as pessoas importantes do reino, para estar diante da estátua e para adorar aquela estátua. A Bíblia vai dizer que o decreto era o seguinte: todos que ouvissem o som dos instrumentos, das harpas, dos pífaros, hora que ouvissem o som, deveriam se prostrar e adorar a estátua construída pelo rei Nabucodonosor. E assim foi feito. Todas as pessoas estavam ali reunidas naquele dia. E foi criado aquele cenário para a adoração daquela estátua. E o pregoeiro lá anunciava, vai tocar os instrumentos. Todos se ajoelhem, se prostrem e adorem a imagem do rei. E assim fez. Os instrumentos tocaram. Todo o reino se prostrou diante da estátua do rei Nabucodonosor. Todo o reino, exceto 3 jovens. Todo o reino se prostrou. Mas 3 jovens
Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram e não adoraram a estátua do rei. Só que como tem sempre alguém observando seus atos, sempre tem. Sempre tem alguém te olhando, sempre tem alguém olhando seu comportamento, sempre tem alguém de olho em você. Aí, os homens do rei, os eunucos do rei, chegam agora para o rei e falam assim: ô rei, aqui para nós, o decreto, a ordem, não era para quando tocasse os instrumentos, todo o povo se dobrar e adorar a sua estátua? Eu estou falando aqui minhas palavras. O rei, isso mesmo, é esse o decreto. Pois é, rei. Só que tem 3 judeus lá que não adoraram a sua estátua. Não fizeram caso do Senhor, porque eles não adoraram. Penso eu que o rei se encheu de uma ira profunda e mandou chamar os jovens. Ele chama os jovens e diz: capaz que vocês não entenderam, deixa eu explicar direitinho como é que vai funcionar. Vocês jovens, às vezes não entendeu? Presta atenção. Quando tocar o som, vocês dobrem e adorem a minha estátua. Porque, pelo contrário, eu vou ter que jogar vocês lá na fornalha de fogo ardente. Eu penso que o rei falava assim, jovens. Então eu vou dar mais uma chance. Eu vou tocar o instrumento, vocês vão se prostrar e adorar a minha estátua. Aí o que aqueles jovens dizem para o rei? A fornalha já estava posta. O fogo já estava ardendo. Eles estavam vendo a fornalha. Aí o que eles falam para aquele homem, para aquele rei? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha e do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não? E se ele não nos livrar? Olha isso aqui, irmãos, olha a fé desses jovens. Olha a confiança nesse Deus. Eu creio que ele vai nos livrar. Mas se ele não nos livrar, nós não nos dobraremos, não adoraremos a tua estátua, ó rei. Irmãos, isso aqui é confiança. Isso aqui é fé. A fornalha estava colocada lá na frente dele. Eles estavam vendo a fornalha. Era para lá que eles estavam indo. Aí, o rei dá outra oportunidade para eles adorarem a estátua. E eles falam: negativo, pode nos jogar. Se o Senhor nos jogar, eu creio que Deus nos livrará. Mas se Ele não livrar, mesmo assim, não adoraremos a sua estátua. Não adoraremos os outros deuses. Porque nós adoramos somente o Deus Altíssimo. O Deus que fez os céus e a terra. Nós só adoramos o nosso Deus. Porque só Ele é digno de adoração, é digno de honra, de glória. Aleluia, Jesus. Eu penso que aquele rei, naquele momento, se encheu de fúria. E falou: quem que esses jovens acham que é? Pode jogar eles lá dentro da fornalha. Aqueça a fornalha 7 vezes mais, que eles vão para lá. E assim foi feito. Os homens chegaram e jogaram eles dentro da fornalha. Os homens que puseram os 3 jovens na fornalha não chegaram nem perto, eles já morreram, porque o fogo era tão ardente. Aí, eu fiquei imaginando a cena, irmãos. O rei conversando com os seus homens. E a fornalha queimando. E aí eles olham lá para dentro para ver como que ia ser a morte daqueles 3 jovens. Aí o rei vira e fala assim para os seus homens: uai, que engraçado. Nossa, alguma coisa está errada. Porque eu tô vendo demais. Por que não foram 3 que nós jogamos dentro da fornalha? Engraçado. Foi 3 que nós jogamos dentro da fornalha. Aí os homens, eu fico imaginando, sabe, irmã Elaine? Foi mesmo. Era 3. Sadraque, Mesaque e Abednego. 3. Sadraque, Mesaque e Abednego. Tinha 3. Aí o rei olha e fala: engraçado. Aleluia. Só que eu estou vendo 4 homens dentro da fornalha. Eu estou vendo 4 homens dentro da fornalha. E o quarto é semelhante ao Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Aleluia, Jesus, aleluias. O 4º homem é semelhante ao Filho do Deus Altíssimo, aleluias. Glória a Jesus, aleluias. Isso aqui é confiança, irmãos. Quando você tem confiança, quando você entrega, quando você decide, o Senhor, Ele vai por você, Ele anda com você. Eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei se estão querendo jogar você na fornalha, eu não sei como que está, mas eu quero te dizer que se você confia em Deus, você tem um que está com você todos os dias. Não há o que temer. Esses jovens não prostraram, mas o Senhor esteve com eles. Eles permaneceram obedientes. Eles foram obedientes, confiantes em Deus. E o Senhor passeou dentro da fornalha. E a Bíblia diz que eles saem da fornalha sem nenhum queimadinho. Nem cheirava a fogo. Não cheirava fumaça. Saíram intactos de dentro da fornalha. Intactos. Irmãos, só Deus pode fazer isso daqui. Só Deus. Se você confia em Deus, irmãos, acabou. Se você confia em Deus, entregue nas mãos dele e deixe Deus trabalhar para você. Deixa Deus trabalhar para você. Lá em Salmos 91, versículo 2 diz: pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Só que eu sei, irmãos,
Eu sei que às vezes, quando estamos passando pela fornalha, quando está difícil, quando está apertado, é difícil a confiança. Eu sei, eu também passo por isso. Quando às vezes nos deparamos com algum problema, quando às vezes nos deparamos com alguma situação, eu sei que é difícil confiar. E às vezes o problema é tão grande, às vezes a angústia é tão forte dentro da gente, que a gente não tem força para confiar no nosso Deus. Eu sei que é difícil. Eu estou falando de irmãos, mas eu também sei que é difícil. Nesses momentos das fortes ondas do fogo na nossa vida, é difícil a confiança. Só que, quando tiver difícil, irmãos, lembra aquele versículo que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a Bíblia diz todas as coisas. A Bíblia não vai dizer algumas, a Bíblia não diz certas coisas, a Bíblia diz todas as coisas boas, as coisas ruins, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Você ama a Deus, então tudo que acontece na sua vida coopera para o seu bem. Aleluia! Aleluia, Jesus! Irmãos, eu tenho passado os momentos difíceis. Eu vi a irmã louvando, o Senhor falou em meu coração. Eu também tenho vivido luto. E tem dia que é tão difícil. Tem dia que você acorda melhor. Não sei se a irmã é assim. Tem dia que você acorda melhor. Mas tem dia que você acorda juntando os pedacinhos do seu coração. Só que eu tenho pegado nesse versículo que todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas difíceis também cooperam para o seu bem. Eu sei que é difícil. Eu sei que a dor às vezes sangra o nosso coração. Eu sei que é pesado o fardo às vezes. Mas todas as coisas, minha irmã, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Não são só as coisas boas. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Eu sei que o Senhor tem um propósito maravilhoso em tudo que Ele faz. Então nós devemos acreditar. Então nós devemos deixar nas mãos do Senhor. Ainda que seja com lágrimas. Eu sei que o Senhor tem o melhor. Ainda que seja com o coração sangrando, despedaçado, que você custa andar, mas o Senhor ainda tem o melhor para nossas vidas. E nós precisamos acreditar piamente nisso. Porque é isso que nos move. É isso que não nos faz deixar de parar. Nós precisamos ir até o fim. Aleluia, Jesus. Para finalizar, a história vai falar que, por um decreto, Daniel vai parar na cova dos leões. Agora quem está no reinado é o rei Dário. E ele vai constituir presidentes, conselheiros, ele vai constituir seu reino. E ele gostava muito de Daniel. Ele gostava porque Daniel se destacava no meio daqueles homens. Daniel era uma pessoa diferente. Então ele vai constituir Daniel como um dos principais do seu reino. Só que, como eu já disse, tinha umas pessoas lá que não podiam ver Daniel bem. Tinham inveja de Daniel. Eles não podiam ver Daniel bem. Aí o que eles queriam fazer? Eles queriam tramar algo contra a vida de Daniel, só que eles não achavam erro na vida de Daniel. Eles queriam condenar Daniel, eles queriam achar erro, só que Daniel, por ser uma pessoa diferente, por ser uma pessoa de Deus, ninguém achava erro na vida dele. E esse cara pensando, nossa, mas como que a gente vai achar um erro para incriminar esse Daniel? O que eles resolvem fazer? Eles chegam então para o rei e falam assim: rei, a gente acha que você deve baixar um decreto, uma ordem, dizendo que todo aquele que orar ao seu Deus, fizer alguma petição a Deus que não seja ao Senhor, deva ser jogado na cova dos leões. E o rei assina aquele decreto. E agora eles falam, agora a gente pegou Daniel. Agora a gente mexeu com Deus, Daniel, certamente ele não vai deixar de orar, e ele vai ser jogado na cova dos leões. O rei assina o decreto, a partir daquela data está valendo o decreto. Ninguém no reino poderia orar pedindo alguma coisa aos outros deuses, ou ao seu Deus, a não ser para o rei. Daniel, sabendo do decreto, o que ele faz? Corre para a sua casa e vai orar. Daniel vai orar. Ele sabia do decreto, só que não ia deixar de orar a Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Isso é maior do que qualquer coisa. E aqueles homens que estavam tramando contra Daniel, agora vêm lá de fora, porque as janelas do quarto de Daniel estavam abertas, e vê ele orando. E corre para o rei e vai falar, ó rei, o decreto não era assim, que não podia orar, que qualquer coisa que fosse pedir tinha que ser para o Senhor e não para outros deuses, não para Deus. É isso mesmo. Então, mas sabe aquele Daniel? Estava orando. Então agora nós vamos jogar ele na cova dos leões. Só que nesse momento, o rei Dário, ele fica... Eu creio que ele se entristece seu coração, porque ele não queria fazer aquilo com Daniel. Ele gostava de Daniel. Daniel era uma pessoa diferente. E o que ele faz? Mesmo com o seu coração sentindo por Daniel, ele queria até revogar. Só que os homens falam, não, o decreto foi assinado, o senhor não pode revogar esse decreto agora. Tem que cumprir. Esse decreto precisa ser cumprido. Ele, com muita dor no coração, vai, chama Daniel. E Daniel é jogado na cova dos leões. Põe uma pedra, fecha a cova. Daniel, infelizmente agora, só teu Deus irá te livrar. E eles jogaram ele na cova. O rei volta para o palácio e a Bíblia diz que naquela noite ele não consegue nem dormir. Perdeu o sono. Tinha fome. O rei não consegue dormir. Os instrumentos, o rei fala, não precisa nem trazer. Porque eu creio que o rei lá por dentro estava se sentindo culpado. E a noite passa. A noite passa. E aí o rei passa a noite toda acordado, de manhãzinha, corre para ir lá na cova. Penso eu que para ver os pedaços de Daniel ali.
E ele vai à cova, manda tirar a pedra, e ele diz assim, Daniel. Só que eu acho que no coração do rei, ele já sabia que ele gritaria, mas ninguém ia responder. Afinal, ele tinha passado a noite na cova dos leões. Daniel! De repente, o rei escuta uma voz lá de baixo. Ó rei que vive eternamente. Penso eu que o rei ficou, peraí, eu estou escutando vozes. Daniel, não é possível, ele está respondendo. Ah, não é possível não. Daniel! Ó rei! Aqui! Oi rei! Eu estou aqui! Que com o rei? Como que tem alguém me respondendo? Oi rei! Penso eu que Daniel pulava. Ó rei, é que estou eu! Aleluia, Jesus! Aqui eu estou, rei! Como que pode? Como que pode um homem ser jogado na cova dos leões? Passou a noite toda. E agora ele está lá gritando, rei! Estou aqui. Os leões fizeram jejum a noite toda, aleluia. Ele foi jogado, mas não teve um arranhão. Os leões tiveram que fazer jejum a noite toda. Os leões tiveram que ficar com a boca fechada. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Eu fico imaginando, sério, irmãos, o rei estava doido, capaz, falando, não é possível que esse Daniel está vivo, não é possível. Ele estava, né? Porque quem guarda Daniel é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que já tinha livrado os jovens da fornalha. É o Deus que já tinha aberto o Mar Vermelho. Ah, o que é difícil para esse Deus, meus irmãos? O que é difícil? Jejum o leão tem que fazer jejum. Ele sai de lá ileso. Mas aqueles homens que armaram contra Daniel, o rei manda jogar ele, esposas e filhos dentro da cova. E a Bíblia diz que não dá tempo deles descer. Eles já foram estrangalhados pelo leão. Só nosso Deus faz isso aqui, irmãos. Ele passou a noite toda com os leões. E saiu ileso. Confiança. Daniel confiava. Por que ele confiava? Ele orava. Ele tinha intimidade. Ele não se contaminava. Aleluia, meus irmãos. Isso daqui é maravilhoso. E o Senhor fala essa noite conosco que nós possamos cumprir essas 3 coisas. Não se contamine. Tenha intimidade. Tenha confiança. Porque logo, logo, nós iremos sair deste mundo. Isso daqui é passageiro. Logo, logo, nós estamos indo para a nossa casa. Nós estamos indo. Só que nós não podemos parar. Nós não podemos estagnar aqui, não. Ainda que seja difícil. Ainda que esteja doendo. Nem que seja se arrastando, meus irmãos. Vai até o fim. Porque nós precisamos chegar ao nosso alvo. Nós precisamos encontrar com o nosso Deus. Nós precisamos contemplar a face do nosso mestre querido. Ah, meus irmãos, não pare, não. Às vezes você chegou aqui com esse pensamento de parar. Com esse pensamento de deixar tudo. O Senhor nessa noite diz, tu, porém, vai até o fim. Permaneça firme. Eu sei que é difícil, eu sei que é dolorido, eu sei que muitas das vezes nosso coração não está aguentando mais, mas permaneça até o fim, aleluias. Glória a Jesus. Imagina, meus irmãos, você chegar lá no céu e ouvir do Senhor assim, vinde bendito de meu Pai, aleluias. Glória a Jesus, aleluias. Glória a Jesus. Imagina Jesus olhando para você e dizendo, vinde bendito de meu Pai, tomai por herança o reino, o lugar que está preparado, desde a fundação dos séculos, aleluia. Por isso que eu estou te dizendo, irmãos, vai valer a pena cada lágrima, vai valer a pena cada esforço, nós precisamos chegar até o fim. Eu quero te dizer que independente do que você passa, vai valer a pena, vale a pena, irmãos. É só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, aleluia. Está chegando, meus irmãos, Jesus está aí. Jesus está voltando e nós precisamos permanecer firmes. Não pare agora, não desista agora. Vai, ande mais um pouquinho. Está difícil correr? Ande. Está difícil andar? Vai arrastando, mas vai. Não para, não. O Senhor tem muito